Olha aí, ó, hein? Chegamos aqui. Está aparecendo online aqui para mim, ó. Olha lá quem Já está aqui. estamos ao vivo. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrar, né? Para poder. Claro. Ainda não Jesus, tem tudo ninguém. bom? Tudo bem. E aí, como é que está? Aqui começou a chover agora. O negócio começou a dar uma chuvinha. Agora o clima começou a dar uma melhorada, né? Está amenizado, estava muito calor. Olha, E, tudo bom. graças a Deus, tudo em paz. Aqui nós passamos semana passada com muita chuva, frio, e hoje já começou a esquentar também, né? Mas dá saudade. Frio. Nossa, semana passada estava muito frio, sábado, domingo, esfriou bastante. Né? Aqui estava muito, mas muito calor. Calor insuportável, assim, sabe? Agora Meu Deus hoje do céu. que bom. Que coisa boa. Estamos aqui mais uma vez, nos encontrando numa live, batendo um papo aqui. Sempre uma satisfação estar aqui para conversar com você, sabia? Muito bom, né? Você é uma pessoa aí que tem feito várias lives, a gente não tem conseguido acompanhar todas, né? Mas é um trabalho excepcional que você tem feito aí, né? Juntamente com os seus ouvintes, né? Os seus internautas. É muito bacana. Então, nós já estamos aí com 3 pessoas nos acompanhando. Eu quero dar as boas-vindas, boa noite ao Cláudio Portugal, que nós estaremos fazendo uma live hoje falando sobre buscando a sua essência. Cláudio Portugal é de bem longe daqui, né, Cláudio? Então, eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouquinho de você, que você é um coach, treinador em programação neurolinguística, e falasse um pouquinho como que é esse seu trabalho aí para as pessoas estarem nos acompanhando. Primeiro, boa noite. Primeiro, eu quero agradecer pela sua disponibilidade em estar aqui dividindo uma live para a gente conversar. Eu sei que certamente você é uma pessoa cheia de compromissos, assim como eu também, mas assim é muito gostoso e prazeroso saber que existe essa disponibilidade de tempo para a gente poder bater um papo e trazer aqui um pouco de história para as pessoas que estão nos acompanhando. A PNL entrou na minha vida. A PNL é a programação neurolinguística. Basicamente é a linguagem que o cérebro entende. Por muitas vezes é comum a gente falar com as pessoas e parece que você está falando de um jeito e a pessoa está entendendo de outro. Então a PNL ela faz justamente a comunicação mais assertiva. Então eu sou o Cláudio Portugal. Hoje eu faço treinamentos, sou palestrante também, tenho formação em coach, tenho formação em PNL também, que é a programação neurolinguística. Já venho fazendo agora formação em constelação familiar e hipnose. Então, eu estou tratando de todas as áreas que você imaginar aí para equilíbrio emocional, principalmente nessa época que nós estamos passando, que é extremamente necessário trazer o equilíbrio aí emocional para as pessoas. Então, hoje eu faço um trabalho pela internet, pelo meu Instagram, como você falou, faço algumas lives, trazendo aí um pouco de conforto para as pessoas, para dar mais uma equilibrada. A gente faz um bate-papo normalmente. E quando passar tudo isso aí, eu pretendo voltar às minhas palestras, os meus eventos, os treinamentos. E só gratidão a você por esse momento. Eu que agradeço, né, de você ter aceitado o nosso convite, de estarmos batendo esse papo hoje, falando um pouquinho sobre a essência na vida das pessoas, né, que cada um tem como buscar a sua essência, né, através da sua apresentação, do seu conhecimento, que estará passando aí para nós hoje, nesta noite. Fala de onde você é, né? Que eu falei que você é de tão longe, né? Então, se você quiser colocar aí de onde você é, né? Para as pessoas terem conhecimento. Eu estou fazendo como é que se diz? Estou fazendo dando uma segurada aqui para gerar essa expectativa nas pessoas, né? A gente está falando de onde eu estou, que é quente, que é um lugar que não é tão bonito, talvez, não sei, né? Nossa. Eu moro em João Pessoa, na Paraíba. Eu moro nesse paraíso aqui há 10 anos. Eu sou natural da Bahia. Passei uma boa parte da minha vida em São Paulo, me profissionalizei lá. E de lá eu vim para Paraíba, onde eu estou aqui há 10 anos. Hoje eu vivo nesse paraíso, que eu digo que da Paraíba hoje eu só saio se for realmente para fora do país, alguma coisa assim que eu ainda tenho essa vontade de trabalhar, de levar isso para fora do país também. Mas, por enquanto, fico por João Pessoa, espero ficar por aqui mesmo. Moro na Paraíba, esse lugar quente, esse lugar gostoso, acolhedor.
foi aqui que eu consegui realmente me profissionalizar nessa área de pessoas e de comportamento. E, como você estava falando da vivência, a vivência é algo tão extraordinário que eu entrei para esse ramo de trabalhar com pessoas partindo de uma deficiência minha. Então, quando eu comecei a encontrar bloqueios, quando eu comecei a encontrar tantas limitações na minha vida, principalmente pelo lugar que eu vim, pelo ambiente que eu vim, talvez eu não tivesse... A melhor das minhas expectativas não me trariam para onde eu estou hoje, não me colocariam nessa posição. Quando eu estava no ambiente, quando eu ainda era adolescente, eu jamais teria esse cenário na minha cabeça. Então, a PNL, ela partiu daí. Quando as minhas limitações começaram a me incomodar, eu me interessei em estudar pessoas e comportamento, e foi isso que realmente me trouxe até aqui. É o trabalho que eu venho fazendo, que é o que eu amo fazer de fato, né? É um trabalho extraordinário, né? Que a gente tem acompanhado um pouco aí pelas suas lives, né? Eu já gostaria também de desejar boa noite. Várias pessoas estão aqui mandando suas mensagens. A dona Ivone Barcelos. Oi, Suzy, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Luciano Geraldo, boa noite. Natalina de Souza, boa noite. Fúvio Miller, boa noite aos amigos. Lucinéia Keide, a Neia, né, que estava com a gente lá também, está desejando aqui uma boa noite. Aline Montanari, boa noite. Luciano Lago, boa noite. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. E tenho certeza que nossa conversa hoje será muito produtiva, onde o Cláudio estará falando aí sobre buscando a sua essência, que servirá, acho que para todas as pessoas estarem também buscando a sua essência, né, que estarão nos acompanhando. Quer falar um pouquinho mais? Claro, com certeza. Vamos começar a nossa live, vamos fazer essa introdução do tema para que a gente toque o barco para frente aqui. Eu quero mandar um abraço para ela também, saudade, foi muito bom esse momento em que nós nos encontramos aqui na Paraíba, muito produtivo. Quero mandar um abraço às pessoas que estão acompanhando, só que em especial ao Luciano Lago, que hoje é um amigo que está acompanhando, é um amigo da minha cidade, né, que foi com quem eu dividi uma live fantástica também, foi maravilhoso esse tempo. Ele também passou por esse processo de lembrança, foi muito legal, foi muito boa a live, e até hoje está repercutindo aí o efeito que deu isso. Por qual motivo, Suzy? Porque não existe erro quando a gente fala de lembrança. A lembrança é a sua identidade. Por muitas vezes, a gente vai ganhar o mundo, você vai chegar em lugares inimagináveis. Você pode viajar o mundo inteiro, mas existe uma questão muito própria e muito emocional nas pessoas, que elas vão sempre. Existe um ditado que fala que viajar é ótimo, mas voltar para casa é melhor ainda. Por quê? Porque o nosso lugar, a nossa cidade, hoje mesmo o Luciano Lago, ele é da cidade que eu amo muito, que é São Sebastião, na Bahia, e eu tenho muita saudade de São Sebastião, eu sou louco por essa cidade. É lá que eu sou feliz, Suzy. Olha, então, que bacana. Quando a gente fala disso, quando a gente fala da infância, a gente fala da adolescência, a gente fala da nossa vivência, é um momento muito especial e traz realmente muitas emoções. Eu posso pegar e perguntar simplesmente para você agora o seguinte, Suzy, e você pode ficar à vontade, sabe? Eu acredito que as pessoas que estão te seguindo aí, certamente algumas pessoas podem se identificar, né? Quais foram os melhores momentos assim que você consegue buscar agora da sua infância e da sua adolescência? Volta lá. Vamos voltar para a Suzy lá. Vamos esquecer tudo agora e vamos falar de Suzy. Suzy, pessoa na sua essência, sabe? E você busca a sua infância, busca a adolescência. Conta um pouquinho para a gente aqui como foi esse processo, o que essa cidade é importante para você, o que tudo isso lembra da sua infância e adolescência. Nossa, a gente começa a viajar no tempo, né? Eu sou nascida, criada, casei sempre aqui em Astorga. Nasci aqui, minha família toda é daqui, é natural de Astorga. E a gente lembra, assim, eu lembro desde pequenininha, quando meu pai trabalhava numa empresa aqui na nossa cidade, que chegava final da tarde, ele pegava a gente, levava a gente para passear na empresa, conversar com os empresários. Então, a gente estava sempre participando, desde muito pequena. Por eu ser a filha mais velha, eu sou a filha primogênita, né?
Então, eu sou a mais velha de 3 irmãos, e aí sempre a diferença entre mim e a outra irmã minha, nós temos 4 anos de diferença, e aí eu era muito apegada ao meu pai, então ele acabava me levando, né? Tinha algum encontro da empresa, alguma confraternização, então eu sempre estava junto. E depois eu lembro assim muito da minha infância, que a gente morava, né, na rua Tocantins, morei muitos anos ali, que é bem próximo à rodoviária, tudo, e ao lado da minha casa tinha uma data vazia, então era muitas crianças que moravam ali, e a gente acabava brincando. A gente fazia carrinho de rolimã, a gente brincava de bicicleta e tinha um pé de goiaba. E a gente sempre estava ali, subindo naquele pé de goiaba, pegando goiaba, né? Então foi uma infância assim que eu digo que foi muito feliz. E como a gente também era de família simples, muito simples, então nós tínhamos algumas limitações. Então, ligar a televisão em casa para não gastar muita energia elétrica, a gente, o horário era das 5 às 6 horas da tarde para assistir o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, são, assim, lembranças que marcaram a nossa infância. E muitas dessas pessoas que a gente tinha essa infância ali, hoje são nossos amigos, né? Até hoje a gente tem contato, tirando algumas que foram embora para Campinas, mas ainda a gente ainda tem, né, o contato com elas, né? Mas foi uma infância muito bacana. E na adolescência também nós acabamos mudando de casa, moramos perto da delegacia, e ali também a gente fez outro ciclo de amizades, onde a gente vivia aquela adolescência, né? Aí até que eu comecei a sair de casa, mas como os meus pais ainda eram um pouco rígidos, eu saía só com os meus primos, com as minhas primas, inclusive ela está nos assistindo e mandou boa noite aqui, foi com ela que eu comecei a ir para a primeira balada, vamos dizer assim, né? Sair na noite, tudo, mas foi assim muito produtiva. E eu sempre tive com os meus pais muito incentivo, muita motivação. Tudo aquilo que eu queria fazer, eles sempre me motivaram muito. Tanto que eu comecei, né, eu fiz educação geral no 2º grau, depois eu já comecei o magistério. Fazendo magistério, eu já comecei a me profissionalizar, já comecei a trabalhar como professora, muito jovem, né? Comecei a dar aula. E a gente via que a nossa cidade nos proporcionava muitas coisas boas, né? Inclusive essa questão, com 18 anos eu já comecei a dar aula, né, no ensino fundamental do município. Na época ainda a gente trabalhava pelo Estado, né, então eu completei a maioridade, eu já consegui ser contratada para trabalhar no Estado. Aí comecei a fazer um curso de administração de empresas durante a noite, né, no período noturno. Aí eu passei em outro vestibular de matemática, comecei a fazer também, mas eu acabei trancando a matrícula, continuei com a administração, me formei em administração de empresas, e aí no ano de 2001 eu já estava casada, eu casei no ano de 95, no ano de 99 eu tive meu filho, que você acabou de conhecê-lo aqui, né, agora há pouco, né, através do nosso FaceTime aqui, né, e aí foi aí em 2001 que eu comecei a entrar na política, quando eu fui contratada para ser gestora do Departamento de Assistência Social, e com isso eu assumi a presidência da PMI, a presidência do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Municipal de Assistência Social, e a partir daí eu vi que o nosso município poderia crescer com muitas políticas públicas. E aí eu comecei a me deparar com muitas leis. Foi aí onde que eu quis fazer direito, e hoje é a função que eu exerço de advogada, além de vereadora, né? Então, fiz assim um retrospecto. Caramba! Eu acho interessante, eu acho gostoso essa parte que você falou que tinha um horário da televisão, isso é muito claro para mim também, na minha família tinha isso também, né? Tinha aquele horário. Só. E olha só, você falou do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu era apaixonada, não perdia um capítulo. Gente, que lembrança maravilhosa essa do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Isso aí traz uma recordação muito boa mesmo. Eu acredito que você, quando você me fala que o momento em que você despertou para políticas públicas, para algumas situações em que você via que tinha essa necessidade, que você se interessou mesmo,
foi mais para logo após a sua formação e tudo isso mesmo, não foi? Mas lá na adolescência ainda, quando você estava lá digamos que você saiu não sei como chama aí, se é primário, ginásio, como é que funciona aqui? Funciona muito na época era primário, depois era colegial, né, de quinta a oitava, depois segundo grau, hoje que mudou a nomenclatura, né? Mas na época que eu fiz o primário na Escola Municipal Antenor Ballarotti, já entrei direto na primeira série, naquela época a gente nem fazia pré-escola, nada, já entrei direto na primeira série. Aí depois eu fui para o Serafim, onde eu fiz o colegial, né? E depois educação geral, que foi no Colégio Adolfo, e no Colégio Adolfo também eu fiz o magistério, fazia um no período noturno, e magistério eu fazia no matutino. Eu fazia 2 cursos concomitantes, né? Você fazia os 2 ao mesmo tempo, os 2 simultâneos? Fazia os 2. Aqui na nossa live tem alguém dessa época que está assistindo? Da sua Então, época de nossa, tem bastante gente aqui. Até a gente gostaria aqui que as pessoas que estão nos vendo compartilhem essa live para ver se as pessoas também que estão aí, que foram da nossa época, que também têm essas lembranças, né? Se quiserem até deixar o seu comentário aqui, falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, né, Cláudio? Nós estamos aí para esse bate-papo com todos, né? Então, várias pessoas estão entrando. Eu vou pedir licença para você para beber água, tá? Fica à vontade. Quando você fala para mim da adolescência, eu lembro muito bem também da minha cidade, que era bem interessante. Na infância, nem tanto. Não tenho tanta... Eu não venho dessa força da infância, que a infância eu estava me preocupando realmente em brincar mesmo, né? Mas eu saí de casa com 16 anos. Então, com 16 anos, eu comecei a trilhar o meu caminho. E daí eu fui trabalhar, fui começar realmente a tocar a minha vida aos 16. Então, essa época aí, eu comecei a entender basicamente o que eu precisava para a minha vida e o que eu podia fazer também em prol de outras pessoas. Então, nesse momento, eu começava a despertar para isso. A sua adolescência, em algum momento na sua adolescência, você pensou nessa vida pública? Você pensou alguma coisa na adolescência te despertou para isso também ou não? Não, nunca imaginava que eu ia entrar para essa questão política, né? Nunca imaginava. Até me veio agora a memória, Cláudia, eu vou falar um pouquinho. Nós tínhamos uma praça aqui em frente à prefeitura, na Praça Central. E tinha ali tipo uma piscina, assim, eu não sei, gente, eu adorava ir lá, e lá ali tinha peixes. E depois, com as reformas, tudo isso aí acabou. E a gente, ainda com pessoas da nossa época, a gente lembra que a gente saía de bicicleta e ali sentava na borda daquele tanque, daquele lugar ali, que era todo azulejado, eu lembro muito bem. Era azulejo, tudo branco, aí no meio tinha um monumento, uma estátua, e ali tinha um espelho de água e com alguns peixes. Então, era uma lembrança, assim, que eu falo, as crianças saíam e iam ali para brincar, para ficar vendo aqueles peixes que a gente tinha ali, né? Isso eu nem lembro que época que era, mas eu lembro que era a época que a gente andava muito de bicicleta, né? Então, a gente vinha para o centro ali para ficar olhando essa parte. Mas, quando eu era adolescente, eu nunca imaginava. O meu primeiro vestibular que eu fiz foi para direito, né? Mas eu acabei não passando, e naquela época era muito concorrido e não existia essa facilidade de tantas faculdades. Ou era a UEL, que era em Londrina, ou era a UEM, que era em Maringá. Então, quase a gente não tinha essas oportunidades que nós temos hoje, né? E aí eu não passei, eu fiquei frustrada, porque na época eu queria direito, mas daí eu fui para administração de empresas, porque na ementa das disciplinas existiam as matérias de direito, aí eu optei para fazer administração de empresas, acabei passando, foi que eu concluí. Mas, na verdade, eu acabei nunca exercendo essa profissão, a não ser quando eu fui gestora, que a gente acabou ali utilizando algumas formas, né, de administrar. Mas nunca imaginava mesmo que eu seria. Só foi mesmo quando eu tive essa oportunidade de ser diretora de departamento que eu comecei, porque eu era professora do ensino fundamental hoje, que é de 1ª a 4ª, né, antigamente. Então, ali a gente trabalhava com alunos
professores e pais de alunos. Então, era muito ali, o ciclo era muito pequeno. E quando eu fui para a área social, que eu assumi em 2001, aí que a gente começou a trabalhar com toda a população, tanto com a população mais carente, com a população que tem um poder aquisitivo melhor. Então, a gente viu o que o nosso município ali precisa de políticas públicas, né? E aí é tanto que na época a gente acabou fazendo vários projetos e colocando, vendo a necessidade, né, de ser criadas políticas públicas voltadas à nossa população. Foi aí que, até foi quando a primeira vez que eu fui candidata a vereadora, já foi em 2012. Só que eu fiquei, né, em quinto lugar, não consegui me eleger por causa de partido, de legenda, né? Tive 417 votos na época. E hoje, como vereadora, a gente vê essa necessidade que a gente tem dessas políticas públicas, mas o poder do vereador é muito limitado, porque nós até podemos criar as leis, mas não cabe a nós executá-las. Então, eu me sinto até frustrada de não conseguir fazer tanta coisa, porque na época que eu fui gestora, eu consegui fazer muito mais do que nessa época que eu estou como vereadora, por ser limitado o nosso poder. Nosso poder é fiscalizatório, é aprovar leis, aprovar projetos e fazer as leis, mas a questão de executá-las não cabe a nós, então a gente tem essa limitação, o que nos frustra um tanto, né? Porque a gente não consegue fazer aquilo que a gente realmente queria. Não sei se era isso que você queria chegar. Tranquilo, lá atrás, quando você... Eu acho interessante que você falou que lá atrás nunca te despertou nada relacionado à política, né? Lá quando você estava na adolescência. Mas quando foi que despertou para você? É óbvio que você não passou em direito e você optou por escolheu outra linha. Mas lá na adolescência você já se interessava também por essa questão de ensinar e essas situações assim, ou também não? Sim. Desde criança eu queria ser professora. Então, isso daí era assim, eu queria ser professora. Nossa, minha vida era que eu queria ensinar. A gente brincava, às vezes, também, fazia escolinha, aí colocava caderno, dava aula, comprava quadro negro, né, para poder estar ensinando. Então, a primeira coisa que eu queria ser era professora. Depois, quando eu fui para a faculdade, que eu já queria ser direito, mas para poder dar aula, né? E depois a gente vai mudando, né, os rumos, os caminhos, conforme a gente vai fazendo aí os aprendizados. Nas brincadeiras de escolinha que você fazia, comprava lá o quadro, a lousa, cada região fala de uma maneira diferente. Quando vocês compravam, que montavam tudo, você era professora ou aluna? Eu era professora. Porque eu era mais velha da turma, né? Então eu que era professora, eu que comandava, eu que tinha... Aí eu que determinava, não, hoje nós vamos brincar disso, né? Hoje a gente vai fazer isso. Então a gente acabava direcionando ali. Tinha uma certa liderança ali, porque era meu irmão que era menorzinho, aí tinha os vizinhos. Então a gente acabava liderando ali, né? Tava um barulho aqui, eu acho que foi o ventilador aqui do quarto. Vocês estavam ouvindo o barulho aí, gente? Eu tô sem acesso a nada, eu tô no escuro, só tô vendo você, não vejo comentário, não vejo nada aqui. Você não tá vendo? Não, comentário tem bastante. Até deixa eu dar uma lida aqui, ó. Ó, dona Anisete Clóvis Ribeiro, boa noite. Nadir Uzek, que é minha prima, né, que a gente também estava sempre junto na adolescência, ela participou muito da minha adolescência, que a gente ia para os bailes, também é professora. Doutor Tiago Asnar, que é advogado, também está aqui nos acompanhando. O Luciano Geraldo fez um comentário aqui, vou dar uma lida aqui, ó. Muito boa essa apresentação. Sou enfermeira em Maringá e trabalho com idosos. Me encontrei nesse ramo, peguei a dor dos idosos, quase sempre abandonados em sentimentos, e tento fazer momentos especiais para cada um. E também volto nas trajetórias, nas lembranças. Assim consigo melhorar as minhas que estão em Astorga. Olha que bacana. Hoje ele está em Maringá, mas era de Astorga. Sueli Lupes também, boa noite, minha querida. Neuza Pereira, boa noite, nossa prefeita. Olha que bacana. Mara Brandolin, boa noite.
Fernando Antônio da Silva, parabéns pela iniciativa. Luciano Lago fez outro comentário aqui. Cuidar de pessoas é uma... Deixa eu ver se eu aumento aqui. Acho que cortou, não deu para ver. Fúvio Miller, muito menino, mas obtive essa oportunidade, mesmo que não estava ativa, mas foi bacana. A piscina na Praça Central, boa memória, bem lembrado, olha, da piscina. Olha, tá vendo? A Sara, minha cunhada, também está desejando boa noite, boa noite. A Neia, ó, tem um barulho sim, ela está falando que está tendo um barulho. Prático, pode ser que o barulho seja no seu fone, que ele aparece quando você fala. Ah, tá. Pode ser. Aí o Luciano respondeu aqui, o teu amigo lá, o Luciano Lago. O papel do legislativo é algo difícil até para a população entender. O eleitor da sua cidade também imagina que o vereador deve executar os projetos e as indicações? Todos imaginam, né? O poder legislativo ele tem uma visão diferente do que realmente ele é, né? A Neia está falando que está tendo um croque-croque aqui, ó. Eu acho que é o meu fone mesmo. Quando você fala, começa o barulho. Fala agora para ver. Vera Martins, oi, Suzy. Luciano, tem um barulho estranho mesmo. Melhorou? Será o barulho? Não, tá, então, quando você fala, o barulho aumenta aí. Será que se eu tirar fica melhor? Eu acredito que sim. Quer fazer o teste? Vamos fazer o teste. Melhorou? Sem o microfone? Sem o fone? Tá ouvindo? Tá dando barulho do mesmo jeito. Agora eu não sei. Quando você fala, começa um barulho aí, como se fosse um vento. É estranho, porque não... Não, mas não é, não. Pergunta para o pessoal aí. Pessoal, tá melhor? Não tá? Como é que tá aí? Dá um ok pra gente. Ó, Domingos Miller, boa noite, Suzy, nossa futura prefeita. Parabéns. Christian Silva, parabéns, Suzy, pelo belo trabalho. Cláudia Oliveira, parabéns. Christian Silva, melhorou o barulho. Melhorou. Então, a gente pede aqui para as pessoas que estão nos acompanhando, nós estamos com 29 pessoas aqui nos acompanhando, né? Então, a gente pede que ajude a compartilhar a nossa live, né, Cláudio? Se alguém tiver alguma pergunta, aqui, você também está à disposição aí para responder, né? Ele é o nosso coach, nosso treinador em PNL. Estão falando que melhorou aqui. Então, eu acho que vou deixar sem o fone. Suzy, eu quero fazer um desafio para o pessoal que está assistindo aí. Faz o seguinte, o pessoal aí que é de Astorga, a Suzy falou dos peixes aí na praça, falou de uma goiabeira na infância, não sei que é uma coisa mais particular. Eu quero que vocês fazer um desafio para vocês que estão assistindo aí. Escreve aí qual a lembrança que vocês têm da adolescência daí da cidade. Que é alguma coisa que vocês lembram da praça, algum bairro, alguma festa que tinha, de repente tinha alguma festinha reservada em determinada época do ano. Então, sempre busca algumas lembranças. Então, vamos fazer o pessoal trazer, vamos participar aqui dessa live. Traz o pessoal trazer. Eu vou acompanhando aqui. Se alguém for falando, a gente vai fazendo a leitura, né? Para poder estar dando... O pessoal falou... Eu fico feliz com esse tipo de abordagem. Primeiro, quando a gente busca essa essência, você pode ver que tem um rapaz que falou que ele trabalha na área da saúde hoje. Isso. Ele não mora mais, mas ele é da cidade. Então, fez com que ele relembrasse algumas situações. Imagina aí as pessoas hoje que não estão na cidade, quando a gente bate o papo deles, o pessoal volta à sua essência. E uma coisa que é interessante na PNL é que ela mostra para a gente que o cérebro ele não vive do momento em si, da presença. Você, por exemplo, tudo aquilo que o cérebro, que você busca do cérebro, ele faz com que o seu corpo sinta as mesmas sensações. É natural que você tenha um pouco de calor na hora que falou, tem esquentaço um pouco, você fica um pouco mais feliz, você vai lembrando e algumas sensações vão voltando, porque o cérebro ele não entende o que é real do que é lembrança. Ele manda as sensações do mesmo jeito. Fizeram uma lembrança aqui que eu não havia lembrado, do cinema, saudades do cinema, que nós tínhamos cinema na nossa cidade, né? Eu nunca cheguei aí porque eu não tinha idade, porque quando ele foi extinto, eu era ainda menor de idade, não podia frequentar, né? Mas bem lembrado, o cinema aqui, nossa, era do lado da rodoviária, era muito, muito, assim,
bacana para a cidade, né? E depois que foi embora, nunca mais nós tivemos aqui. Vai aparecer um monte de coisa aí ao decorrer da nossa live. Pode ficar tranquila que vai aparecer. Vamos ver, teve outra pessoa aqui que lembrou aqui. Vamos ver, a dona Anisete, do seu Clóvis. Boa noite para vocês. Tenho que sair porque vou participar de um ponto de movimento por uma live também. Tudo de bom para você. Está desejando tudo de bom. Aí outra falou aqui das quermesses das igrejas, né, que havia muita quermesse, as quadrilhas que tinha nas danças, né, de quadrilha, que tinha nessas quermesses. Então, o pessoal está lembrando, olha que bacana, né? E hoje a gente vê que a nossa cidade, sabe, Cláudio, ela está muito, assim, a gente vê que ela está muito... Não tem, né? Não tem um lazer hoje para as nossas famílias, né? Então, nós não temos o cinema, nós não temos mais essas festas, nós não temos mais festas no final de ano, né? Que havia movimentação na cidade, aquelas barraquinhas com vendas. A gente está vendo que as pessoas estão lembrando de tudo isso, né? Até o nosso clube que nós tínhamos aqui, que era um clube, né, que todo final de semana tinha alguma coisa para as nossas, para a juventude. Hoje, né, há pouco tempo, foi aberta a My Lounge, né, mas agora que a pandemia também está paralisada, mas a gente vê que ficou um bom tempo sem ter melhorias nessa parte de lazer das pessoas, né? A gente vê que falta muito isso, principalmente aqui pelos comentários. Aqui, lembraram aqui da Festa de Frango. Nós tivemos há vários anos consecutivos a Festa de Frango, que era uma festa que tinha final do ano, que assim envolvia todos os produtores, né, avicultores que produziam esse frango, e aí era feita a festa. Então havia várias barracas, que as entidades disponibilizavam ali, né, a comida ali para vender tudo, aí tinha shows, então começava acho que na quinta-feira e até o domingo com atividades, movimentava todas as entidades e movimentava os produtores, os apicultores do nosso município. É bem lembrado, eu também não tinha nem lembrado, mas era muito legal essa festa de frango. Nossa, o pessoal está falando muito aqui. O ATC, né, como eu falei, aí o pessoal está desejando brincadeira dançante que tinha no ATC, depois teve na BB também, que era a Associação do Banco do Brasil. Aqui, o Luciano Geraldo fez outro comentário. Nossa, a Casa da Cultura que ficou por muito tempo em ruínas. Era um castelo para gente da periferia. Aí a gente podia fazer tudo. Era muito completo em um só lugar. Era mágico ficar ali dentro. Hoje percebi como a gente se arriscava. Muitas crianças em uma obra que ficou por fazer do nosso município. Então, o pessoal está lembrando bastante. Lembrança do cheiro da minha lancheira. Eu era tão pequena, olha que legal. Né, a Neia também comentando que lembra, né? A gente começa a fazer esse resgate, você lembra mesmo até da roupa que você usava, da terra ali que você brincava, né? Pode ficar tranquilo que vai aparecer muita coisa, muita lembrança. Lembrança é uma coisa tão legal e tão particular que você quer acertar uma coisa, quando você estiver meio disposto, estiver meio chateado, não estiver se sentindo muito bem, faz isso aí, busca a sua essência. Quando a gente busca essas informações lá, que traz essas informações à tona, a gente volta a se sentir bem, a gente volta... Você se encontra com a sua identidade novamente. Mas você falou que muitas dessas coisas aí deixaram de existir. O que você poderia falar, assim, o que você poderia atribuir, assim, que essas coisas foram ficando pelo tempo? O que você consegue enxergar disso, Suzy? Então, essas coisas vão ficando. Então, a gente acredita que é questão de gestão mesmo, né? Porque foram deixando de lado as coisas prazerosas para a nossa população. Porque eu falo assim, uma gestão ela tem que estar pautada nas políticas públicas para atender a população, mas o lazer também faz parte, isso daí é constitucional.
E as pessoas, ela tem que ter o lazer. E hoje a gente vê que a nossa cidade está deficitária em muitas situações. Eu acho que hoje a gente conseguiria, né, trazer tantas coisas pelas lembranças aqui das pessoas, né, movimentar essa parte, resgatar aquilo que dá prazer aos moradores, dá prazer à população viver na cidade, né? Que a gente vê que não, a gente não está tendo mais, porque muitas coisas acabaram ficando para trás. Coisas simples, coisas pequenas acabaram ficando para trás. Igual as quermesses, gente, as quermesses, as festinhas de escola, na frente das escolas, que fazia. Então, foi ficando tudo para trás. E hoje a gente vê que a população, ela está, assim, meu Deus, a gente tira pela gente. Nós não temos mais onde ir, o que fazer. Não tem mais aquele prazer de você sair na rua, de você ver, né, uma movimentação, alguma coisa que traga prazer para a população, né? Eu vou tirar o nome aqui, a nossa cidade mesmo é a Rainha da Amizade. É a Rainha da Amizade. Rainha da Amizade, ela é denominada Rainha da Amizade. Olha que coisa maravilhosa isso. Muito bom. A Rainha da Igual Amizade essa é a amizade forte mesmo. Essa festa frango mesmo, na época da festa frango, então, a gente via o movimento dos produtores, que não via a hora de chegar, porque eles forneciam, né, o frango, forneciam o frango, todas as entidades filantrópicas do município tinham a sua barraca, faziam a sua comida, vendiam, então era movimentava, além de movimentar ali um local para as pessoas irem passear com suas famílias, porque tinha parque para levar crianças, tinha as barracas para você sentar e degustar algum prato típico feito com frango, movimentava a economia do município, porque as entidades conseguiam fundos para sobreviver, os produtores acabavam vendendo os seus produtos, então movimentava praticamente o município todo, né? E além da festa frango, também nós tínhamos, né, a questão na época até que eu fui presidente da PMI, então existia o carnaval de rua. Porque a gente sabe, né, Cláudio, a maioria da população não tem condições de viajar num feriado, não tem condições assim, de pagar um clube para ir. Então, as políticas públicas têm que estar voltadas para essa população. E a gente sabe que é o maior número. Então, nós tínhamos o carnaval de rua, eram 4 noites de carnaval, eu era presidente da PMI, então a gente montava a barraca, trabalho voluntário, todos os nossos... Aí as pessoas vinham, se dispunham a trabalhar como voluntário, e nessas 4 noites que a gente fazia ali, a gente servia porção de frango, servia cancha e vaca atolada, e a bebida. A gente mantinha a PMI durante 6 meses com doação de cesta básica, doação de óculos para as pessoas que não tinham condições, doação de gás. Então, a gente movimentava a nossa entidade durante 6 meses, sem precisar fazer outro tipo de atividade. Só com essas 4 noites que nós fazíamos a barraca do carnaval. Então, foram assim, nós ficamos ali, eu fiquei praticamente 8 anos, foram 8 anos consecutivos fazendo isso daí, e movimentando. Então, as famílias que estavam passando por uma dificuldade, iam lá na PMI, e tinha como ajudá-las com esse recurso, que não era recurso do município, não utilizava o recurso do município, era só recursos mesmo que nós conseguíamos angariar nessas festas. E assim, foram várias festas que tinha a festa do leite, né, que era em parceria com a Emater, então a gente, né, fazia um movimento grande na cidade. Que exemplo bonito isso aí agora, viu? Esse foi realmente um exemplo muito bom. Isso aí. Você quer dizer que vocês trabalhavam 4 dias vendendo? Eu falei aqui porque o pessoal comentou aqui, ó, do carnaval de rua, né? O Luciano comentou. Aí nós tínhamos também a fanfarra, que hoje também não tem mais, que é uma coisa que nós tínhamos que resgatar. Que é história, né? A gente fazia o desfile de 7 de setembro, existia aqueles carros alegóricos, aí tinha a fanfarra, que as pessoas treinavam, tinha o Oscar, que era o treinador, né?
ministrava as aulas, aí tinha o uniforme, então era muito bacana. Então a gente participava desses desfiles, isso já era na minha adolescência. Então a gente participava desses desfiles de 7 de setembro, que também a gente vê que as datas cívicas estão esquecidas, conforme foi colocado aqui, ó. A fanfarra, as datas cívicas, tudo isso foram se perdendo no tempo, né? E a gente vê que são valores que nós temos que resgatar, porque faz parte da história da nossa nacionalidade, do nosso país, né? Que ficou para trás, né? A gente até agradece as pessoas que estão colaborando aqui e fazendo com que a gente relembre também, né? Não, mas é bom, por isso que eu perguntei para eles, assim, isso forma cidadãos, né? Isso aí. Aí tem uma pergunta aqui que acho que essa que você vai ter que responder. É a Néia Keide que está perguntando. E quando não temos lembranças de um período da nossa infância ou adolescência, o que acontece? Quando nós não conseguimos lembrar? O que ocorre é que, por muitas vezes, o cérebro, o corpo humano é a máquina mais perfeita que existe no mundo, né? Não existe nenhuma máquina que se compare ao corpo humano. O cara pode fazer a melhor tecnologia, mandar o homem para a Lua, mas o corpo humano ele é perfeito. Então, o que ocorre? Quando você, por segurança, às vezes, o cérebro ele bloqueia lembranças que não foram tão boas na sua vida. Então, ele vai lá e, quando você não lembra de determinadas situações, é que, por segurança, o cérebro ele bloqueia essas lembranças. E daí você precisa resgatar. Existem hoje dinâmicas e exercícios em que você consegue voltar nesse tempo para entender exatamente o que aconteceu com você, para que você não tenha essas lembranças. Existe isso, pode existir por algum trauma, né? Ela pode ter sofrido um acidente, batido a cabeça, alguma coisa ficou um tempo desacordada, ou, por segurança, o cérebro ele bloqueia isso mesmo. Então, para que você não fique com essas lembranças não tão boas, o cérebro ele prefere que parar aquilo ali para que você viva tranquila sem ter que estar voltando e lembrando sempre de algo que não foi tão bom para a sua vida. Isso existe muito. E as pessoas, às vezes, elas criam bloqueios emocionais por conta disso, como eu vinha falando para você. Então, existem ferramentas hoje. Essa semana eu estou fazendo a semana do desbloqueio emocional, né? Que eu tenho uma live daqui a pouquinho já para falar disso. Então, eu comecei ontem, vai até sexta-feira. Então, a gente vai falar de desbloqueio em relacionamento, desculpa. A gente está falando essa semana especificamente de relacionamentos. Então, para você ter uma ideia, ontem foi uma chuva aqui, um negócio aqui que eu quase não conseguia dormir, porque o pessoal realmente se identificou. E para você ver a quantidade de relacionamentos que estão bloqueados de várias formas hoje, principalmente no período de quarentena. Isso realmente tem trazido várias situações. Então, os bloqueios eles se instalam também nesses bloqueios de lembrança lá da infância. Porque não é normal uma pessoa não lembrar pelo menos alguma coisa da sua infância, da adolescência. Então, existe um trauma aí que precisa realmente ser tratado. Talvez coisas que não façam sentido na sua vida hoje passem a fazer depois que você aplica ferramentas e desbloqueia isso. Você consegue lidar com isso e consegue resolver isso. É impressionante como você tem força para resolver isso. Então, esse sistema de desbloqueio hoje eu faço de relacionamento essa semana. A próxima semana eu sempre escolho outro tema. Então, hoje a gente faz esses desbloqueios emocionais. Saiu. Deu um probleminha aqui, o Cláudio saiu do ar. O que será que aconteceu? Voltou? Cadê, não voltou. Cadê? Não voltou ainda. Não, calma. Tranquilo. Não creio que isso aconteceu. Não creio que isso aconteceu. Cadê, gente? Voltou? Não voltou ainda. Cadê nosso assistente técnico? Lucas? Ah, meu Deus. Não, fica tranquilo. Já a gente volta. Eu vou até, enquanto volta a sua imagem, Cláudio, eu vou estar falando aqui as pessoas que tiverem... Estou ouvindo. Todos estão ouvindo, as pessoas que estão nos acompanhando, só a imagem que saiu. Mas a gente pede aí que estão nos acompanhando, se quiserem aí, né, acompanhar o Cláudio Portugal, ele tem o Instagram, @CláudioPortugal, e ele tem feito um trabalho magnífico aí, trazendo lives, né,
direcionadas a esse. Ô, Cláudio, é para você sair e voltar de novo, para ver se você consegue voltar. Sair e voltar? Isso, sai e volta de novo. Então, aí a gente pede aí que as pessoas acompanhem ele. Ele tem feito um trabalho maravilhoso aí a respeito de coach, treinador, né, na questão da programação neurolinguística, que é a linguagem que o cérebro entende, né? Eu acho que é muito bacana essa formação. Enquanto isso, eu vou aqui pedir que as pessoas que estão nos acompanhando está passando no rodapé o meu WhatsApp. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode estar encaminhando para a gente também através do WhatsApp. Adicione meu número aí para vocês, né, estarem nos acompanhando. E aí podem encaminhar alguma pergunta que eu transfiro para o Cláudio, se ele autorizar, depois a gente passa até o contato dele, né? E com isso, voltamos. Aí, voltou, deu certo. Eu estou falando aqui, Cláudio, que eu estou passando o meu WhatsApp aí, se alguém tiver alguma pergunta que queira fazer, que não quer pôr aqui ao público, né? Que encaminhe para o WhatsApp, depois, se você me autorizar, eu passo o seu contato, a pessoa entra diretamente com você, né? Claro. E estou pedindo para as pessoas acompanhar o teu Instagram, que você tem feito esse trabalho magnífico aí de lives, né? Apresentando vários assuntos. E eu gostaria também de colocar aqui, continuar aqui, que o pessoal tá comentando. O Orival Centenário Júnior falou assim, lembro que tinha uma campanha do agasalho bem forte. Essa campanha do agasalho aqui também, na época, nós fazíamos na PMI uma campanha do agasalho. Nessa época, a gente fazia um lançamento e colocava, assim, caixas nos locais para as pessoas ir lá fazer a sua doação para a gente distribuir. Daí a gente levava para a PMI e fazia distribuição para as famílias que iam lá buscar, né? Então, era uma campanha, todos os anos nós fazíamos também, era bem bacana. Aí o Fulvio Miller também comentou aqui uma coisa incômoda até hoje, é a falta dos bumbos da fanfarra, que era realizado próximo ao Colégio Estadual Adolfo. Era ouvida em toda a cidade, foi um momento também apreciado. Era exercida a cidadania, né? Então, um comentário bem bacana. A Cláudia Oliveira também colocou a questão da fanfarra, né? Então, era no Caican, se eu não me engano, tinha o Caican, que era feito ali os ensaios, né? E depois eles vinham para as ruas, era feito em frente ao colégio, então era bem bacana, movimentava toda a cidade, porque tinha desde o menorzinho até os adultos, né? Então, pegava todas as faixas etárias para fazer essa participação. Então, bem lembrado, o pessoal está resgatando aí, né, a história do nosso município, né? Muito bacana. Eu vou mexer com eles mais um pouquinho aí. Posso mexer com o seu? Pode, fica à vontade. Essa vai para você e para eles. Gente, se vocês quiserem comentar, fiquem à vontade. As lives eu também costumo fazer isso, tá, Suzy? Tem gente que não se sente muito à vontade em fazer uma pergunta assim, para que todo mundo acompanhe a pergunta dela, pode mandar no WhatsApp da Suzy, não tem problema, autorizo sim você mandar para mim. Assim como também eu faço nas minhas lives. Tem gente que manda tem uma caixinha no Instagram que tem uma interrogação, então só chega para mim. Aí eu vejo, respondo e ninguém sabe para quem é, mas eu respondo para todo mundo. Porque às vezes uma resposta que eu dou para você pode servir para várias outras pessoas que estão assistindo. Então por isso que eu gosto de falar para todo mundo de uma vez. O que ocorre? Vou mexer um pouquinho com o pessoal e com você agora. Nós estamos falando de infância, nós estamos falando de adolescência, nós estamos falando de vivência e de valores, né? Valor é totalmente diferente de dinheiro. Tem gente que costuma juntar essas coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Gente, para vocês aprenderem, valor é tudo aquilo que o dinheiro não compra, tá? Valor é tudo aquilo que você não vende por dinheiro nenhum. Se eu chegar agora, Suzy, para você e pegar toda essa sua vivência que você está me contando e falar assim, ó, eu quero apagar a sua memória e te dar $1 milhão para você apagar tudo isso aí, você vai me vender? De jeito nenhum. Não vende. Valor é tudo aquilo que o dinheiro não compra. O dinheiro nunca vai comprar os seus valores. Não adianta. É inegociável, né? Então, buscando tudo isso que a gente está falando, o pessoal lembrou da fanfarra, o pessoal lembrou do cinema, você lembrou da praça lá dos peixes. Buscando tudo isso. Se hoje vocês tivessem, você também, Suzy, hoje tivesse a oportunidade, acabou de ganhar a oportunidade de voltar na sua vida, existe algo que você mudaria?
Não, eu acho que não, porque eu falo assim, tudo que eu sou hoje, eu devo a tudo isso que eu passei. Principalmente aos meus princípios que eu aprendi com os meus pais. Aos princípios, porque eu falei, a gente era uma família humilde, nós não tínhamos nada, né? Então era aquilo, trabalhava para sobreviver, né? E até os dias de hoje a gente trabalha para poder sobreviver, né? Mas meu pai e minha mãe sempre ensinou, por mais que alguém venha e tenta comprar a tua honestidade, nunca faça isso. Por mais que aquilo que você almeja, que você tem vontade, nunca se venda. Porque o valor, o princípio e a honestidade é que eu trago desde o meu nascimento. Porque isso, eu falo assim, ninguém vai tirar isso de mim. E o que eu aprendi muito com eles, com a minha vivência, eu, meus irmãos, foi isso. A gente tem que trabalhar para sobreviver. Nunca se vender por nada. E sempre que possível, ajudar o próximo. Então, desde pequeno, eu vivenciei isso. Você nunca tem inveja daquelas pessoas que têm aquilo. Pode ser que aquilo que aquela pessoa tem não venha de forma assim, por luta, né? Talvez aquilo ali as pessoas têm foi de uma forma que conseguiu, que não é certo, né? Então, nunca mesmo. Então, o que a gente tem que ter? Eu sempre trago isso na minha vida, que eu aprendi muito com os meus pais. Primeiramente, a gente tem que. O respeito. Respeito pelas pessoas mais velhas, respeito pelos meus pais, respeito pelos meus amigos, respeito por todas as pessoas do nosso convívio e por aquelas pessoas também que a gente não tem o convívio, que a gente tem que ter o respeito. Outro ponto importante que eu sempre aprendi na minha vida, a honestidade. E eu sou uma pessoa assim que a minha vida é aberta, é transparente. Todas as pessoas sabem o que eu faço, o que eu deixo de fazer, porque eu sempre vivenciei isso. Então, eu sempre fui muito amiga dos meus pais, dos meus irmãos. Depois aqui, tá meu filho e tá meu marido aqui junto comigo. Então, tá nós três. Então, a gente sei. Então, aqueles valores que eu aprendi na vida, eu trouxe para minha vivência depois de casada também. E no meu trabalho, eu sempre trago isso também, tanto quando eu fui gestora na área social, quando eu fui presidente dessa entidade, quando eu fui professora, tanto que meus alunos até hoje me encontram, nem me chamam pelo nome, falam assim, ô professora, oi prof, pessoas que hoje já são casados, têm mais filho que eu e ainda me tratam dessa forma carinhosa, por quê? Eu sempre tive um carinho muito grande com as pessoas que conviveram comigo, né? E isso eu tento passar para todas as pessoas que convivem comigo e para minha família. Então, eu trago dos meus pais, tenho o privilégio de ter meus pais ainda junto comigo, moram aqui do meu lado, moram praticamente juntos, né? Só através um portão do lado do outro. Então, esses valores a gente deve muito aos nossos pais, à nossa família e aos nossos amigos. E é isso que eu respeito muito. E tento passar isso para o meu filho e para todos que estão ao meu lado. Quase chorei agora, hein? Muito bom. Eu costumo dizer que nós somos os heróis dos nossos filhos. O primeiro herói que o seu filho se identifica é você. O primeiro herói que o seu filho se identifica é o pai e a mãe. Ele sempre olha os pais como os heróis dele. Quando ele começa a entender o que é realmente uma família, quando ele começa a ter medos, quando ele começa a ter a sensação de perigo, as pessoas que ele procura são os pais. Então, são os heróis dele. Eu costumo dizer que nós somos os heróis dos nossos pais e os heróis dos nossos filhos e somos os exemplos dos nossos pais. E eu vi que você ficou muito à vontade, você ficou um pouco emotiva quando fala dessa coisa de família, essa questão da sua vivência, a questão do seu caráter. Quando eu perguntei para você se eu compraria e apagaria da sua memória, você sentiu isso, porque é real, que seus valores você carrega e não negocia por nada.
E aí eu quero buscar tudo isso agora, e até para quem está assistindo a gente, tudo que eu faço com você e com o pessoal, eu faço comigo, tá, gente? E eu estou falando com você, eu me arrepio todo, porque eu tenho a minha história com os meus pais, com as pessoas que eu convivi, que me fizeram ser quem eu sou hoje. Então, volta aí tudo que você falou comigo agora. Nós temos 5 minutos para acabar lá. Passou que a gente nem viu, né? Volta tudo que você falou. Pega essas lembranças, pega os valores, pega a sua família, olha para o seu filho agora, olha para o seu marido que está na sua frente, busca a lembrança dos seus pais que moram próximos. E olha para você, Suzy, e olha para você, Suzy, mulher, independente de cargo. Suzy, pessoa. Por qual motivo vale a pena tudo isso hoje, Suzy? Vale a pena, porque eu falo assim, eu poderia estar só aqui trabalhando, mas eu vejo que eu posso fazer muito mais pelas pessoas. Eu posso e eu quero. Porque se nós não tivermos pessoas assim, com firmeza, com bons pensamentos, pessoas pautadas em valores, em princípios, a gente vai ver que não vai ter prosseguimento. Então, eu acho assim que eu poderia estar acomodada, poderia estar quieta na minha casa, cuidando do meu marido, do meu filho, mas por tudo isso que eu vivenciei, por tudo isso que eu vi que é possível a gente fazer a diferença, eu não paro por aqui. E tudo isso eu devo muito, eu falo, à minha família, porque eu sempre fui muito motivada, eu sempre tive ensinamentos, como eu já falei, de valores, e eu acho que eu tenho condições e eu posso fazer muito mais ainda. Então, eu não quero parar por aqui. Não sei se será isso. Pegando esse gancho agora para a gente encerrar e pegar os comentários do pessoal que deve ter mandado alguns aí para a gente reservar um tempinho para bater um papo com eles. Hoje, qual a mudança poderia acontecer hoje na sua cidade para que essa geração atual que não teve acesso ao que você e o pessoal que está acompanhando acabou de falar, qual mudança você acha que seria necessário para que essas pessoas tivessem acesso a essa vivência toda, tudo isso que se perdeu pelo tempo? Eu acho assim, é trabalhar em prol da comunidade. Resgatar as histórias. Agora, o pessoal está comentando aqui, olha. Meu pai comentou aqui que acabou o barulho, mas está assistindo a gente, né? A Júlia Ribeiro, boa noite. O Carlos Geraldo colocou uma das coisas que eu gostava mesmo, era participar do desfile de 7 de setembro. Então, são pequenas coisas que as pessoas sentem falta e a gente consegue resgatar. Basta ter força de vontade, basta que exista políticas públicas voltadas ao interesse comum, ao interesse da população. Porque a gente vê que nos últimos anos nós perdemos isso, infelizmente. Então, a gente tem que fazer com que a nossa cidade volte a ser a rainha da amizade, volte a ser um local gostoso de se viver, volte a ser um local que a gente consiga ter essa amizade, encontrar as pessoas nas festas, encontrar políticas públicas voltadas para as pessoas. Hoje a gente vê, Cláudio, até, eu falei, nem sei se seria o momento, mas eu acho assim, que hoje nós vemos que pessoas saem daqui 6 horas da manhã, pegam o ônibus e vão para fora, porque nós não temos nem emprego na nossa cidade. Aí eles chegam aqui tarde da noite, porque não vem para almoçar, não vê um filho, não tem contato com a família. Então, isso daí a gente vê que nós temos que acabar, porque a nossa cidade é rica, o nosso município é rico. Nosso município tem arrecadação para fazer com que esses empregos estejam aqui, para que as pessoas consigam viver esse momento em família. Porque a gente está vendo que sai 2, 3 ônibus para Jaguapitã, sai para Sabáudia, sai para Maringá. Então, as pessoas estão tendo Astorga como dormitório. E isso não é legal, porque a nossa cidade tem condições de dar esse respaldo aos nossos moradores, aos nossos munícipes, trazendo emprego, gerando emprego, o que nos últimos anos foi
infelizmente foi descartado. Por quê? Porque não tem políticas públicas voltadas para a nossa comunidade. Então, a gente tem que fazer com que isso mude. Para a nossa cidade voltar a ser a rainha da amizade. A gente sair na rua, ver na praça as pessoas reunidas, as pessoas batendo papo, passeando com seus filhos, ter um local para elas terem prazer de sair de casa e ir para esse local. Coisa que a gente vê que acabou. Então, a nossa história está se acabando. E a gente não pode deixar que isso aconteça. Nós temos que fazer um resgate de tudo isso. E o que precisa disso? Políticas públicas voltadas para o interesse comum. Tem que ter gestão, tem que ter interesse público. Porque a gente fala que a gestão, ela é voltada para o interesse público. É o bem comum que deve prevalecer, e não bens de alguns ou outros, né? Então, o que eu tenho, assim, junto comigo, que eu tenho muita força de vontade de fazer com que isso volte, que a nossa cidade volte a ser que era, com esse resgate histórico, e, claro, progredir muito mais, né? Mas eu vou te falar uma coisa assim, eu fico feliz demais em ouvir e em conhecer pessoas assim como eu conheci você. E tem gente que fala para mim o seguinte: você não precisa comer um prato de comida inteiro para saber se está salgado, né? Acho que na primeira garfada você já vê. Eu não te conheci tão a fundo, a gente se conheceu, conversou um pouco, e aí vem batendo um papo na medida do possível. Às vezes você acompanha as minhas lives, eu acompanho as suas. Mas, assim, é notório ver, Suzy, em você, que você é uma pessoa do bem, e eu acho que a gente precisa de gente do bem no mundo, sabe? Tem um cara que está acompanhando a gente aí também, que é o Luciano Lago, e Luciano é outra pessoa que eu falo também, que é um cara do bem, ele sabe disso. Nós precisamos, Suzy, de pessoas do bem. E eu não sou muito político, eu não entendo muito de política, eu costumo falar isso. Mas hoje eu vou te falar uma coisa que me tocou e nada estava combinado, a gente entrou aqui para conversar, mas eu sou muito honesto e sincero comigo. Mesmo que a minha verdade só sirva para mim, eu preciso ser honesto quando o sentimento vem. Eu falei para o Luciano essa semana e eu falo para você, desde que eu saí da minha cidade, eu sempre justifico o voto, eu nunca votei, porque eu sempre estou em algum lugar. Mas hoje, Suzy, eu juro a você que pode não fazer tanto peso, eu sou apenas uma pessoa comum, mas eu sou uma pessoa que eu gosto de buscar energias boas e gente do bem. Hoje, se eu fosse eleitor, daí eu sairia daí para votar em você, sim, porque você é uma pessoa do bem. Eu sinto por não ter uma gestora à sua altura na cidade que eu moro hoje, mesmo sendo uma cidade muito maior que a de vocês, uma cidade muito grande, ainda pequena, mas em número de habitantes, hoje nós estamos em 800 mil, mas eu gostaria muito de contar com pessoas como você, como o Luciano, com pessoas que fazem a política voltada mesmo para pessoas, sabe? Para atender as pessoas e não para o interesse próprio, como você falou. Eu realmente faria por você, faria por Luciano, sem problema algum. São pessoas assim que realmente você enxerga o bem nas pessoas, sabe? Eu quero mais uma vez só agradecer a sua disponibilidade mesmo, porque você é uma pessoa fantástica, você é uma mulher realmente fantástica. E eu só posso agradecer você dividir esse momento comigo aqui. Eu fiquei muito feliz com tudo que você falou aí, tanta história boa. Eu falei assim, a gente nem planejou o que ia falar, nada, né? Mas eu falei coisas aqui que eu acho que nem estava no nosso, né? Para a gente estar falando, mas eu vejo assim, Cláudio, até para finalizar aqui, né? Eu estou sofrendo assim uma perseguição muito grande, sabe? De gente que a gente até considera pessoas perigosas, que não está voltada a trabalhar para o bem comum, não estão voltadas a trabalhar para o interesse público. Então, estão tentando denegrir minha imagem com falsidade, colocando assim, falando mentiras, acusando, então coisas que nunca aconteceu na minha vida, sabe? Só que isso está me dando cada vez mais força para lutar. Porque eu vejo assim que se essas pessoas estão já fazendo esse tipo de coisas, é porque boa intenção não tem. Não tem boa intenção. Porque a pessoa que tem boa intenção, ela tenta somar para fazer com que a nossa cidade progrida. E o que vem acontecendo é o inverso.
Então, hoje, eu tenho, assim, até eu quero, assim, agradecer todas as pessoas que têm me apoiado, que têm vindo dar a sua contribuição para mim, principalmente quando saiu algumas coisas aí sobre a minha vida, que são em verdades. Então, as pessoas sabem. Então, quem me conhece sabe que eu não faço esse tipo de coisa. Quem me conhece, quem conviveu comigo, os meus amigos, as pessoas que estão do meu lado, as pessoas que trabalharam comigo, sabem que eu não sou desse tipo, né? Então, eu quero, assim, agradecer muito as pessoas que nos acompanharam, a você, Cláudio, que deu essa oportunidade da gente estar fazendo esse papo hoje, que eu nunca imaginava que a gente ia chegar assim, né? Trazer toda a minha história, a minha vida, desde quando eu nasci, aos meus amigos que vêm me acompanhando, que vêm dando esse voto de confiança para mim, que vêm me apoiando para mim nunca desistir. A minha família, aos meus pais, aos meus irmãos, aos meus cunhados, às minhas cunhadas, aos meus sobrinhos, ao meu marido, ao meu filho, que sempre me apoiam e sempre me motivam para nunca desistir. E muito obrigada a você, porque se não fosse você que hoje, acho que nós nunca teríamos chegado a esse assunto, que eu falei, as nossas lives aqui têm sido mais técnicas, né? Mas assim, e nunca foi assim como você colocou o nosso tema, a essência. Então, nós conseguimos aqui resgatar a essência. E eu sempre vou ser assim, não vai ser dinheiro, não vai ser qualquer coisa que compre, que tire isso de mim. Eu sou uma pessoa que tenho valores, princípios, e vou lutar sempre para o bem comum, sempre para as pessoas. É claro que a gente precisa trabalhar tudo, mas eu sempre deixo um ladinho aí para a gente lutar para a melhoria da nossa cidade. Eu agradeço muito, fico muito feliz e reforço isso, que você realmente é uma pessoa do bem, Suzy. Quero agradecer o pessoal que acompanhou a gente, que comentou, que participou. Quero agradecer a todos aí e falar que vocês têm uma pessoa fantástica aí à frente de vocês, que vai dar tudo certo e vocês vão sentir todas essas sensações que nós vivemos aqui. Compartilha para as pessoas como foi bom lembrar disso e a oportunidade que vocês têm de ter tudo isso novamente, se não tudo, mas uma boa parte disso tudo, porque tem coisas que não tem como resgatar, mas as outras que tem, eu tenho certeza que você vai lutar por isso. E eu quero deixar duas mensagens com você, duas que são bem interessantes. A primeira, Suzy, é que quando alguém decide pegar o tempo inútil dela, porque tem gente que é o seguinte, só fala mal do outro quem tem tempo inútil, porque quem produz não tem tempo para falar mal do outro, sabe? Então tem gente que pega o tempo inútil dela, se ela pega o tempo inútil e ela investe para falar mal de você, é sinal que você incomoda realmente. Então você é forte. Porque se você não fosse forte, ninguém liga para quem não é forte, tá? Então você realmente tem essa força e precisa manter. E o segundo, minha amiga, é o seguinte: a verdade não precisa de defesa. Entenda sempre isso. Você é uma pessoa de verdade. Então, os holofotes sempre estarão apontados para quem fala muito. Então, deixa quem fala muito falar, botar para fora e colocar as frustrações dele, ou quem quer que seja, para fora. Então, quem tem tempo inútil vai investir em querer derrubar quem quer fazer algo sério e quem é do bem. Então, pega essa inutilidade deles lá toda e deixa que se destrua só, porque o mal por si só que se destrói. Vai dar tudo certo. Você vai ver. Cláudia, eu tenho que falar que o pessoal está comentando. Pode? Você tem um tempinho ainda? Claro, manda aí. Deixa eu só subir aqui que o pessoal está comentando bastante. O Carlos Geraldo aqui está falando da 7 de setembro. O Fulvio Miller voltou, o pessoal está dando parabéns. A Júlia sabe que sou sua fã. A Dona Ivone dando parabéns. A Cláudia também, Cláudia Oliveira. A Dona Cida, cozinheira, boa noite, Suzy e Cláudio. São coisas que a mente não consegue deletar, o Carlos Geraldo. A Nadir, estamos com você, Suzy. Obrigada, Cláudio, por esse papo delicioso. A Lucimara Zanata, sabe as palavras, Cláudio Portugal. A Cláudia Oliveira já deu certo.
Acho que ele saiu do... Cortou aqui, voltou. Então, o pessoal está agradecendo a sua participação. Então, a gente pede a todos aqui, Cláudio, que acompanhe o teu trabalho também, porque o teu trabalho é excepcional, tanto que eu fiz o convite, que a gente vem acompanhando aí, nós nos conhecemos pouco, né, lá em João Pessoa, foi um dia ali que a gente acabou conversando, né, e assim, a gente tem acompanhado o seu trabalho, eu, a Néia, a Mara, o pessoal todo que nós estávamos lá, a Mara Brandolin, então todas as pessoas têm acompanhado o seu trabalho, a gente pede que todas as pessoas que estão nos acompanhando compartilhem essa live. Se tiver alguma pergunta, pode estar encaminhando. Tem o meu WhatsApp aqui, tem a página no Instagram do Cláudio, né, que é @CláudioPortugal. E a gente, assim, agradece mais uma vez a sua disponibilidade, ter aceito o nosso convite, ter essa 1h15 praticamente de conversa, muito saudável, muito produtiva. E a gente já convida a todos para a nossa próxima live também da semana que vem, que toda terça-feira a gente está fazendo um bate-papo aí. Semana que vem eu estarei aqui com a Gianine Benkenstein. Ela é conhecida como Robin Hood de Saia, no estado do Rio Grande do Sul, e ela vai também estar fazendo um papo aqui com a gente. Então, é muito bacana também você estar conhecendo ela, porque é uma pessoa, assim, tanto quanto você, né, de experiência, é uma pessoa excepcional também. Então, a gente já convida a todos que nós estaremos nesse bate-papo. E mais uma, tem uma aqui, ó. Como faço para acompanhá-lo? É @CláudioPortugal, né? É @CláudioPortugalJR. JR, olha, eu estava esquecendo. É @CláudioPortugalJR. Pode entrar no Instagram e começar a acompanhá-lo. E tem mais pessoas aqui, olha, comentando. A Leonor, a minha madrinha, olha só. Cheguei agora de Maringá, não deu para mim assistir completo, mas admiro você, parabéns, você é tudo de bom. Aí a Júlia perguntando como faz para acompanhá-lo. O Fúvio Milho comentou de novo, esse tempo em pandemia foi nobre, ganhar esse tempo em casa. Então, muito obrigada mais uma vez a todos, muito obrigada, Cláudio. Se você quiser finalizar, eu já finalizo por aqui, agradecendo a todos. A palavra de hoje é gratidão, como eu aprendi com você. Tudo a gente tem que agradecer todos os dias, todas as coisas, e sempre colocar no nosso vocabulário. Gratidão, gratidão por você, gratidão por todas as pessoas que nos acompanharam, nossos amigos e nossos familiares. Muito obrigada mesmo. Eu com você. Agradeço mais uma vez a oportunidade a todos que acompanharam. Que bom. Grato a você por esse momento, por essa permissão. Já eu vou começar uma live às 21 horas. Eu tenho uma live hoje falando do por quem você faz isso, que é dentro de relacionamento, que às vezes a gente pergunta por que eu faço determinada coisa. Mas quando você vai buscar dentro dos relacionamentos, é por quem. Sempre existe alguém que você toma algumas atitudes na vida. Então, a gente vai começar às 21 horas lá, Cláudio Portugal JR, como a Suzy falou. E só agradecer, Suzy. Eu quero ser grato aqui a você, ser grato às pessoas, à sua família, grato às pessoas que acompanharam, grato aos meus pais pela permissão de estar aqui, grato a Deus por tudo. Eu só tenho gratidão no meu coração e na minha vida. Muito obrigado por tudo e tenham uma excelente noite. Obrigada. Estou vendo que tem pessoas aqui que falou que está chegando agora e perdeu o bate-papo, mas essa live vai estar na minha página do Facebook. Vocês podem estar acompanhando na página do Cláudio também, acho que você consegue compartilhar, né? Uhum. E dá para vocês assistirem também, tá? Então ela vai ficar gravada. Muito boa noite a todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.